O livro de Apocalipse descreve os eventos que ocorrerão nos últimos dias antes da volta de Jesus, desde o surgimento do Anticristo e seu reinado na terra até a derrota final de Satanás e o julgamento de Deus sobre toda a humanidade. Os relatos do apóstolo João, enquanto estava na ilha de Patmos, não apenas abordam o fim dos tempos com uma linguagem poética, mas também enumeram eventos específicos, como os 7 selos, os 4 cavaleiros, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Neste vídeo, vamos focar na última série de julgamentos de Deus. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Vamos lá! Primeiro, precisamos entender o significado das taças da ira de Deus e o que cada uma delas trará ao mundo durante o fim dos tempos. Nos capítulos 15 e 16 de Apocalipse, o apóstolo João registra a visão dos 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus. Esta passagem mostra o juízo do Senhor devido à rebeldia e dureza do coração humano. Antes das 7 taças, Deus sempre advertiu os pecadores sobre seus erros, dando-lhes a chance de se arrependerem, como ocorre quando os anjos tocam as 7 trombetas. No entanto, quando esses avisos são ignorados, Deus começa a derramar as taças da sua ira, o que gera muitas dúvidas entre as pessoas em relação às 7 trombetas e as 7 taças no livro de Apocalipse representam diferentes aspectos do julgamento divino. As trombetas anunciam o juízo final de Deus, enquanto as taças representam a execução desse juízo. Por exemplo, as trombetas indicam que a destruição afetará 1/3 da terra, do mar, dos rios, do sol e da humanidade. Já as taças indicam que a destruição será total e atingirá tudo e todos. No início do capítulo 15, o apóstolo João descreve a visão de um anjo segurando as taças com as 7 pragas de Deus, que completam sua ira sobre a terra. Ele também menciona um mar de vidro, onde aqueles que não se curvaram ao Anticristo e permaneceram fiéis ao Senhor cantam louvores ao Criador. Esses fiéis estão protegidos do que acontecerá durante o derramamento das 7 taças. Essas pessoas que venceram a besta, sua imagem e o número do seu nome, estarão adorando a Deus com o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés faz referência à libertação do povo de Israel do Egito, enquanto o cântico do Cordeiro se refere à obra de Cristo na cruz, seu sofrimento e vitória. A canção diz: "Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos." Isso mostra que, assim como os israelitas foram libertos da escravidão no Egito, os santos serão libertos da opressão deste mundo pecador. As pragas enviadas por Deus para castigar este mundo pecador são um reflexo da opressão que ele enfrenta. O cântico mencionado é crucial para compreendermos o motivo do juízo que está por vir. Nele, os fiéis cantam: "Justos e verdadeiros são os teus caminhos", indicando que tudo o que acontecerá será justo e refletirá a justiça divina. O cântico também levanta uma pergunta interessante: quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Isso sugere que, diante da grandeza e do poder de Deus, é impensável que alguém não tema ou glorifique seu nome. O livro de Apocalipse frequentemente faz referências a textos do Antigo Testamento. Além do cântico de Moisés, as próprias taças da ira de Deus são semelhantes às pragas que atingiram o Egito. Por exemplo, João descreve a visão do santuário no céu se abrindo, referindo-se ao tabernáculo construído por Moisés no deserto, que continha a Arca da Aliança e era o lugar de habitação de Deus com o povo de Israel. Após a abertura do santuário, 7 anjos saem com as 7 pragas da ira de Deus. Eles estão vestidos de linho puro e resplandecente, com cinturões de ouro ao redor do peito, semelhantes às vestes dos sacerdotes do Antigo Testamento, que atuavam como intermediários entre Deus e os homens. Esses anjos representam a própria ira divina. Em seguida, o santuário é tomado de fumaça, e ninguém pode entrar nele, até que as 7 pragas dos 7 anjos sejam cumpridas. Os 7 anjos mencionados no Apocalipse nos remetem a passagens do Antigo Testamento, onde a glória de Deus enchia o tabernáculo, impedindo a entrada de qualquer pessoa. No entanto, durante o derramamento das taças, não haverá mais chance de arrependimento, pois a ira de Deus estará sendo derramada até que seus propósitos sejam cumpridos. O santuário estará fechado,
simbolizando que ninguém terá acesso às misericórdias divinas. No capítulo 16 de Apocalipse, começamos a ver o derramamento das 7 taças da ira de Deus, que afetarão apenas aqueles que adoraram e serviram ao Anticristo. Os santos, como mencionado no capítulo 15, estarão protegidos e louvarão ao Senhor, enquanto a Igreja de Cristo estará ao seu lado no céu, aguardando ansiosamente seu retorno à terra para estabelecer seu reino de 1000 anos. Vamos conhecer as 7 taças. Primeira taça. O apóstolo João escreveu: E então ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo: Aos 7 anjos vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Essas feridas simbolizam a aflição e dor dos que rejeitaram a Deus. A segunda taça está escrito: O segundo anjo derramou a sua taça no mar e este se transformou em sangue como de um morto e morreu toda criatura que vivia no mar. Diferente das trombetas, onde apenas 1/3 do mar é afetado, aqui a destruição é total, demonstrando a magnitude do juízo divino e a grandeza de Deus. A terceira taça traz um evento ainda mais aterrorizante. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas e elas se transformaram em sangue. Então ouviu um anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, ó santo, tu que és e que eras. Porque julgastes essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos seus profetas e tu lhe deste sangue para beber como eles merecem. E ouvi o altar responder: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Essa taça simboliza a justiça divina, onde aqueles que derramaram o sangue dos fiéis agora enfrentam a retribuição. Em Apocalipse 6, 9 e 11, os mártires clamam por justiça, e no derramamento da terceira taça, Deus responde às suas orações, vingando-se daqueles que tiraram suas vidas. Por isso, o anjo canta: Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A quarta taça marca um agravamento no juízo de Deus sobre os ímpios. O quarto anjo derramou a sua taça no sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre estas pragas. Contudo se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. Elas blasfemam contra seu nome. Essa taça será derramada sobre o sol, fazendo com que os homens sofram com o calor intenso. Anteriormente, nas trombetas, o sol escureceu como um alerta de Deus, mas os homens não se arrependeram. Agora, eles enfrentarão o calor abrasador como punição. Mesmo diante da ira do Senhor, as pessoas não se arrependem. Ao contrário, blasfemam contra Deus. Lembra-se da pergunta feita no Cântico dos Santos em Apocalipse 15: Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Aqui está a resposta: a humanidade estará tão cega em sua perversidade que, mesmo diante do castigo, continuará a blasfemar contra o Deus Todo-Poderoso. A quinta taça da ira de Deus será derramada diretamente sobre o trono da besta, o que representa o centro do poder do Anticristo. Quando o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas de tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu. Por causa das suas dores e das suas feridas, contudo recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Essa passagem mostra que, ao atacar a sede do poder da besta, a humanidade entrará em colapso. As pessoas se sentirão abandonadas, pois o líder que tanto admiravam será humilhado pelo Senhor. No entanto, em vez de se arrependerem, os seguidores da besta continuarão a blasfemar contra Deus, demonstrando sua obstinação e inimizade contra o Todo-Poderoso. A sexta taça da ira de Deus descreve o Armagedon, um evento em que as forças malignas de todo o mundo se unirão para tentar derrotar Israel. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes para que não ande nu, e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado o Armagedon. O significado da palavra Armagedon é montanha de Megido, localizada na região de Israel.
Será nesse lugar que ocorrerá a batalha final entre Jesus e Satanás. A Bíblia relata que esses espíritos imundos farão com que todos os governantes da terra reúnam seus exércitos para enfrentar os judeus em Jerusalém, com o objetivo de destruir o povo judeu e impedir a volta de Cristo. Este é o momento final da grande tribulação, e a Bíblia diz que, se os dias não fossem abreviados, o povo de Deus não suportaria. Cristo aparecerá como um ladrão à noite para livrar seu povo e destruir o anticristo com o sopro de sua boca. Uma coisa interessante sobre a sexta taça da ira de Deus é que ela lembra uma passagem do Antigo Testamento, especificamente nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes. Naquela época, o povo de Israel estava sendo oprimido pelo rei Jabim, e os israelitas, com medo, se escondiam, pois o exército inimigo era devastador. Deus, através de Débora, prometeu entregar os inimigos nas mãos de Israel. Essa batalha também ocorreu em Megido, o mesmo local mencionado no derramamento da sexta taça, onde o inimigo foi derrotado pelo Senhor. Da mesma forma, Cristo derrotará o anticristo com o sopro de sua boca. A sétima taça descreve o juízo final, o momento mais aterrorizante da história da humanidade. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: "Está feito." Houve então relâmpagos, vozes e trovões, e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes e as cidades das nações se desmoronaram. Deus se lembra da grande Babilônia e lhe dá o cálice do vinho do furor de sua ira. Todas as ilhas fogem e as montanhas desaparecem. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. João ouve uma voz saindo do santuário, dizendo: "Está feito." Esta é a voz do próprio Deus, anunciando que sua ira sobre a terra chegou ao fim. O mundo então recebe a taça com o vinho do furor de Deus, conforme mencionado em Apocalipse 14. Em seguida, a grande Babilônia é despedaçada e o império do anticristo é destruído. As cidades e nações são arruinadas, todas as ilhas se deslocam, as montanhas desaparecem e enormes pedras de granizo caem do céu sobre aqueles que não serviram ao Senhor. Tudo isso simboliza o terror do dia do juízo de Deus para os pecadores. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para nos arrependermos de nossos pecados e aceitarmos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Só assim estaremos livres do juízo e da condenação eterna. Amém. Aqui é o canal Voz dos Manuscritos. Se você gostou desta mensagem, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no meu canal. Deus te abençoe.